No matter who you are, no matter where you go in life, you're gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you got, how powerful you can be, you're gonna need somebody to stand by you. When the night has come, land dark, and that moon is Salve, 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 salve. Beleza, galera? Tranquilos? Estão me ouvindo? Bem? La Marzocco, Colômbia. Muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar com a Camila Arcanjo, do Sim de Café. Pensa numa profissional incrível e que vai dar uma palhinha pra gente aqui. Musicão, ó. Hoje a gente vai falar de protocolo SCA. Tive umas dúvidas com a Camis. Entrei um pouquinho mais cedo, como sempre, para dar aquela segurada na vaga aí. Cafezinho da noite. Come and stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Oh, when that sky that we look upon should tumble and fall. Bom, On the mountain. deixa eu ver se a Camila tá por aqui já. Camila. Bom, vamos ver. Esperar aqui. Deixa eu chamar ela por aqui. Salve, salve, Giovanni, beleza? Aí que a Camila chegou. Bom, vamos trocar uma ideia com ela agora? Tá aparecendo, só acho que vai aparecer. Aí, vamos ver. Qualquer coisa a gente entra de novo. Você me vê? Eu não estou conseguindo te ver aqui. Aí, acho que agora foi. Aí, beleza? Aí. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo, Tom, e você? Que bom, tudo bem, graças a Deus. Na medida do possível, né? Com tudo isso que está acontecendo, a gente vai se ajeitando aqui conforme o mundo nos dá a possibilidade. Exatamente. Está sendo um desafio, né? A gente tem que fazer todas as coisas que a gente faz à distância. E algumas coisas não. Sim. E assim, um dos motivos que eu estou aqui fazendo essas lives aí durante esses dias aí, que para mim é muito difícil fazer isso daqui, porque eu acho difícil fazer mesmo, mas está sendo mó legal, porque a gente está levando informação legal para a galera que está em casa. Então, assim, já passaram inúmeras pessoas muito boas, a galera vem curtindo bastante, e assim,
ter você aqui também é uma honra. Obrigado pela sua presença, Obrigada. pelo seu tempo, pelo seu Eu, conhecimento. E é eu que isso, agradeço, Tom. brigadão. Vamos. É uma honra também. Eu aceitei o seu pedido na hora, sem contestar, porque eu acompanhei alguns vídeos, não consegui ver todos, mas alguns eu consegui. Então, assim, incrível ter essas lives para a gente falar sobre café, sobre um pouco da expertise de cada pessoa e não deixar baixar a bola, né? Vambora, que daqui a pouco a gente sai do castigo e aí a gente volta com tudo. É isso, é isso. A ideia é também sair um pouco dessa energia que está rolando no mundo, assim, levando conhecimento, falando de coisa boa, que é o que a gente sabe fazer, que é café. Exatamente. E aí, enfim, surgiu a ideia, vamos embora, vamos falar, e é isso. Estamos É aqui isso aí. falando com inúmeras pessoas. Tchim, Camila, tchim. mais uma vez, obrigado. Tchim, saúde, sucesso, sempre. Obrigado mais uma vez por participar com a gente. A gente separou umas perguntas aqui. Eu tive auxílio dos universitários hoje, porque são muitas coisas para pensar. Hoje eu falei, buguei, assim, falei, não consegui pensar em nada de pergunta para a Camila. Eu falei, meu Deus do céu. Ai, meu Mas, Deus, eu que vou enfim, bugar daqui a pouco. a Rê tá aí, a Rê me deu uma super ajuda. Mas, Camila, eu queria que você falasse quem é você para a galera que está aí, que não te conhece. Quem é você? O que você faz hoje? Legal. Bom, meu nome é Camila. A maioria das pessoas me conhece como Camila Arcanjo. Eu acabo usando esse sobrenome por ser mais fácil, né, de associar. Eu trabalho com análise sensorial já há alguns anos. Então, eu tenho desenvolvido mais nessa área. Minha área profissional ela é quase exclusivamente em análise sensorial. E aí, desde alimentos, bebidas, aí o café entra, né, no caso das bebidas, produtos de oral care, personal care. E o café, ele entrou sem que eu esperava na minha vida. E a partir do momento que ele entra, eu começo a desenvolver uma parte das minhas pesquisas. Eu sempre desenvolvi um lado de pesquisa, eu desenvolvo também para café. Então, hoje, eu coordeno o laboratório de análise sensorial, que fica no Sindicafesp, e também o centro de treinamento, que fica no Sindicafesp. Ele é um campus training da SCA, acho que é um dos únicos campus training que tem em São Paulo. E uma parte, né, também a outra parte, né, quando eu não estou dedicando ao Sindicafesp, eu desenvolvo pesquisas de comportamento de consumidor. Que legal. Olha. É minha paixão, né? Mas não dá dinheiro. Ai, meu Deus. Olha o currículo da mulher, gente. Vai vendo. É incrível. Por isso que eu falo. É uma honra ter ela aqui. Obrigada, Tom. Camila, hoje a gente escolheu o tema para falar sobre o protocolo SCA. E assim, eu sei que tem muita gente que está aqui assistindo a gente que já é profissional do café, que já até sabe um pouquinho sobre o que é o protocolo SCA. Mas explica pra gente o que é o protocolo SCA, para quem está aí e não sabe muito bem o que é, do que a gente está falando. O protocolo é tudo que a gente não faz normalmente. Porque o protocolo ele tem um monte de regra, um monte de detalhes que a gente deveria utilizar. Se a gente for usar, vou fazer uma avaliação SCA, a gente tem que seguir criteriosamente todos os detalhezinhos, todas as regras, todos os procedimentos que está dentro desse protocolo. Por isso que chama protocolo. Que a gente tem que seguir alguns parâmetros, algumas diretrizes que estão determinados justamente pela SCA. Por isso é um protocolo. A gente tem que seguir o protocolo para fazer essa avaliação. Chato, mas é necessário. Maravilha. Chato, mas necessário, exatamente. A outra pergunta a gente separou algumas aqui, eu vou te perguntando, aí conforme for surgindo perguntas da galera, a gente vai também tentando sanar as dúvidas deles aí. Exatamente. Camila, SCA, como eu escrevi aqui na telinha, ou SCA com A só? Então, se a gente for levar em consideração o histórico da avaliação de cafés verdes, então essa é uma avaliação que existe já há um tempão. Tem aí, às vezes é até mais velho que muita gente que está assistindo a gente, inclusive. Então, essa forma de avaliação,
ela surgiu quando só existia a SCA, que é a Specialty Coffee Association of America. Então, quando lá em 2003, né, a gente começa a utilizar esse protocolo, ele é o protocolo da Specialty Coffee americana. O que aconteceu ao longo dos anos é que houve essa junção. Então, a gente juntou, ou eles juntaram a Specialty Coffee do Japão, da Europa, e juntaram numa só, que hoje é a SCA apenas, que é a Specialty Coffee Association. Então, hoje o protocolo, ele é apenas SCA, é Specialty Coffee Association. Muito bom. Os louros é da Specialty Coffee americana, né? Pé de língua com seus 4, né, colaboradores aí desenvolveram esse protocolo. Que legal, que incrível. Então, enfim, sim, tá você aqui... já era nascida, eu também já era nascida. É, mas algumas pessoas também, não eram. Provavelmente eu tô nessa faixa dos nascidos aí, sem dúvida. Ô, Camila, para que serve o protocolo SCA? Basicamente, é um protocolo de compra e venda de café cru. Então, para que foi desenvolvido esse protocolo de avaliação sensorial? Não é só sensorial, né? A gente tem uma componente aí que avalia o café verde como cru, uma classificação física, mas ele foi desenvolvido para comercialização de café cru, de cafés especiais, né? O termo ele foi desenvolvido, também foi citado algumas décadas atrás, né? Aí realmente acho que 70% não era nascido. Quando foi citado a primeira vez o termo Specialty Coffee, e a partir daí surge a necessidade de ter um padrão de avaliação. Então, hoje a gente utiliza, Brasil, a gente utiliza a classificação oficial brasileira, essa é milenar, essa é do século retrasado, é de 1800 e pouco. Então, a COB é algo que a gente já utiliza. A SCA, ela entrou para fazer a avaliação dos especiais, dos cafés especiais. Então, ela é apenas para esse protocolo de comércio de cafés crus. Não serve para cafés torrados, na gôndola, nos pacotinhos. Não serve. E aí é outra avaliação, é outro método, outra técnica. Ah, legal. Aí você falou da COB, você comentou, eu ia fazer uma pergunta. A diferença entre SCA e COB, o que tem de maior diferença aí na avaliação? Olha, assim, tem várias diferenças, né? Mas a básica, né? Porque a gente sempre leva em consideração a avaliação sensorial. O que diferencia praticamente a COB da SCA, a COB é a que a gente chama de uma avaliação qualitativa. Eu dou nome para o meu café, para a minha qualidade, eu dou nome para ela. Então, eu vou falar se é uma bebida mole, se é uma bebida dura, se é uma bebida rio, mas eu jamais vou dizer que ela é muito mole ou que ela é pouco mole. Nem mais mole, nem menos mole. Então, a partir do momento que eu ponho mais mole ou menos mole, ela é muito acima, eu começo a criar uma escala diferente. A SCA, ela é uma escala numérica, por isso que a gente chama de uma análise quantitativa. Então, eles definem que a partir de 80 pontos é um café especial. E abaixo de 80 pontos não é um café especial. Apesar da gente usar uma qualidade, né, um nome, uma escala nominal, a gente usa principalmente a escala numérica, que ela é de 0 a 100. Então, acima de 80 pontos é um café especial. Que é diferente da COB. A COB a gente não usa escala. Muito bom. Vamos lá, deixa eu só olhar aqui as perguntas que eu me perdi. Por que a gente usa sempre... Por que é preciso que a gente use sempre 5 xícaras para fazer a avaliação de um café? Ai, boa pergunta. Tem muitas pessoas que me perguntam, né? Mas por que 5 xícaras? Por que 350 gramas de café? Não posso mandar menos? É eu que estou dentro do laboratório sensorial. O pessoal, eu posso mandar... Não, não pode. Mas aí, assim, em situações muito, muito, muito específicas, Tom, aí a gente elabora ou avalia a situação da amostra. Então, existem algumas amostras que são amostras de projeto, e realmente elas já são reduzidas por serem amostras de projeto. Mas aí, por que a gente leva em consideração?
Porque quando a pessoa desenvolveu o protocolo para 5 xícaras, ela leva em consideração um tratamento estatístico. Então, ela não é linear. Então, é uma... Por exemplo, eu tenho um lote de 100 sacas e eu vou ter 10 xícaras. Eu tenho um lote de 1 saca, eu vou ter 1 xícara. Não. Ela não é uma relação linear. Existem algumas distribuições que a gente chama de distribuição normal, distribuição de Poisson. Então, várias distribuições aqui mostram pra gente, ó, você vai usar X xícaras ou X, né, amostras para você considerar a avaliação do seu lote. Então, isso é um tratamento estatístico, né? Não é da minha área, eu não sou estatística, eu sou química, mas eles levam em consideração qual é o erro que eu posso ter, qual é o erro que eu assumo na minha avaliação e qual é o grau de confiabilidade que eu quero dos meus resultados. Aí, conforme eu combino esses 2 parâmetros, eu defino ali quantas amostras eu preciso avaliar. Mas aí, resumindo, 5 xícaras, né, por causa do café. Muito bom, necessário, então. Necessário. Se a gente for seguir o protocolo SCA, é interessante que a gente siga realmente o protocolo completo, do jeitinho que está lá. Por quê? Porque tem um fundamento teórico e científico baseado naquelas proposições deles. Não, legal. Até mesmo porque você tem aquela ficha para preencher, né? E aí precisa, enfim, ela conta com 5 xícaras ali. Exatamente, né? Porque ela assume um erro, né? A gente assume um grau de confiabilidade e qual o máximo de erro que eu assumo para aquele método. Por exemplo, a COB a gente utiliza 7 xícaras e não 5. A COB no mínimo 7. No mínimo 7. Aí as pessoas reclamam de 5, tá vendo? Interessante, né? Muito louco, né? Aí você vai vendo outras formas de degustações e aí você vai vendo que, enfim. Camila, me fala como é a concentração de cada amostra dessa e proporções para fazer a prova dentro do protocolo. Uhum. Olha, e quando eles definem, né, uma quantidade de pó para a gente colocar na xicrinha e fazer a avaliação, existe um porquê também, né? Eles chegaram nesse valor um pouco mais exato. Se a gente for comparar com COB, né? COB a gente considera de 8 a 10 gramas por xícara, a gente considerando aí 150 ml. No caso da SCA, ela é bem enfática. É 8,25 gramas, mais ou menos aí 0,25 gramas por xícara, para cada 150 ml que a gente coloca de água. Aí você fica pensando, nossa, eu não tenho uma balança que mede 8,25. Mas aí a gente vai para o erro, que é o mais ou menos 0,25. Então eu posso pesar 8 ou 8,5. Né? Então o pessoal que não tem a balança pode pesar 8 ou até 8,5. Aí não pode ser nada além disso, desde que tenha aquela xicrinha ali de 150 ml. Eu não sei quanto que mede a minha xícara. Bom, se você tem a balança, você pode fazer a medida com o peso da água. 100 gramas de água é mais ou menos 100 ml, tá? É que a gente faz uma correção assim bem grotesca para a pesagem e volume de água, mas dá para usar essa aproximação. Então, eu não tenho o volume, não tenho uma proveta, eu não sei como medir. Você pode pesar a água na sua xicrinha e você saber quanto que tem na sua xícara. A proporção correta é 5,5%. Bom, aí bugou, né? Porque agora tem que fazer conta. Bugou. Mas se eu tenho uma xícara, né? Vamos supor, eu vou fazer nesse copo aqui de cerâmica. Aí eu tenho que ter pelo menos 5 xícaras iguais, né? Eu não posso fazer nessa xícara e de repente na xícara do Tom. Mostra aí, Tom. Mostra a sua xícara. Aí não pode ser, porque são diferentes. Eu vou ter que pegar pelo menos 5 xícaras iguais. Eu meço o volume de água e eu calculo 5,5% de grão que eu tenho que colocar em cada xícara. Muito bom. Olha aí, a continha básica é fácil e rápida. Básica. Continha básica, né? Mas um detalhe importante do método
é que é o seguinte, eles recomendam que seja pelo menos um copo de vidro temperado ou de cerâmica. Então, se a gente for utilizar ou vidro ou cerâmica, a gente tem que levar em consideração que o volume tem que caber, né? Dentro dessa xícara, ou da sua, ou de quem for fazer, tem que ter pelo menos 200 ml aí, até uns 270 ml, aproximadamente. Tá? E uma abertura grande de xícara, né? Eu tenho ali que ter pelo menos de 7 a 9 centímetros de abertura para que eu consiga fazer a avaliação de forma correta. Não pode ser não pode ser as xícaras um pouco mais abauladas, né? Elas têm que ter pelo menos essa abertura aí de 8 a 9 centímetros, mais ou menos. Bem larga para conseguir sentir todos os aromas aí do café. Exatamente. Muito bom. Camila, falando assim, bem de forma didática, assim, simples mesmo, mas como que você explica a xícara limpa, a ausência de defeitos, assim? Porque a galera sempre pergunta por que xícara limpa, né? Tipo, o que você fala que é limpo aqui, né? Eles, no protocolo SCA, eles consideram o que não é limpo, que são os defeitos de impacto sensorial. Esses defeitos que têm um impacto sensorial é o que a gente conhece de riado, de rio, aquela coisa que lembra band-aid, que lembra hospital, que lembra terra, que lembra mofo. Então, esses são os defeitos que, se aparecer na xícara, a gente não pode considerar ela limpa. Aí a gente tem que considerar uma xícara suja. Basicamente isso. Então, achou algum aroma estranho, algum sabor estranho, aí tem que levar em consideração. Agora, se é grave ou se é leve, aí também leva em consideração o tipo de gravidade do defeito. Muito legal, Camila. Deixa eu ver qual que é a próxima xícara. Na folhinha de avaliação, na ficha de avaliação lá da SCA, tem um atributo chamado equilíbrio. O que isso significa? Enfim. É difícil falar, né, com palavras, o que é equilíbrio. Geralmente a gente mostra para a pessoa, esse é o café equilibrado, esse aqui está desequilibrado. Mas é todo um conjunto, né? O que a gente mais busca na qualidade de café. Então, o primeiro atributo que eu sempre falo para as pessoas, o primeiro atributo que a gente deve procurar em café é doçura. Doçura reflete um sabor. E esse sabor, ele contribui também para a percepção tátil. Agora, a percepção tátil tem que estar junto também. Essa sensação tátil, essa presença de doçura, um pouco da acidez, esse conjunto de sabores e sensação tátil, ele vai dar o que a gente chama de equilíbrio. Então, eu não posso ter uma acidez muito alta, eu não posso ter uma acidez talvez muito baixa, que eu não consiga ter um suporte dos outros atributos, porque senão ele fica desequilibrado. Tem problema o café sem coco ácido? Não tem problema algum. Mas ele precisa ter o aporte do corpo e o aporte da doçura. Ele não pode ter só uma acidez baixa, ele tem que ter todo um equilíbrio ali. Mas a gente, quando toma o café, a gente dá às vezes aquele suspiro, assim, o café ele tem atributos positivos. Tem que ser considerado aí. Basicamente Oi? A Rê está perguntando da astringência, né? E a astringência? Para SCA, é até engraçado, né? Porque às vezes a gente discute métodos e métodos. Mas se a gente pega a astringência em café, é algo que a gente penaliza. A gente, poxa, mas peraí, essa astringência, ela não é muito legal para cafés especiais. E por que a gente não pontua a astringência? Por que não existe um atributo para a gente pontuar a astringência igual a doçura? A gente pontua a doçura. Tem doçura ou não tem doçura? Mas a astringência a gente não pontua. Por quê?
E amargor? Amargor também, o amargor aparece. Por que que a gente não pontua? E por que que não tem na escala algo obrigatório para que a gente possa pontuar? Tá? Então, isso é do método. Então, cada método exige uma técnica e uma forma de medir. Como a avaliação da SCA, ela é uma somatória, eu não posso colocar astringência, porque é um ponto negativo. Eu não posso pôr amargor, que é um ponto negativo. Então, eu não posso ir somando pontos positivos com negativos. Vai dificultar muito a nossa vida lá na frente. Vai ficar somando esses pontinhos. Né? E aí, eles preferem incluir esses atributos entre meios. Significa o quê? Se eu perceber a astringência no café, eu tenho que geralmente tirar uma pontuação, principalmente do aftertaste ou do sabor. Ou, às vezes, até da sensação tátil, né? A parte de corpo. Então, depende muito como está essa astringência. Se é uma astringência que eu ponho o café na boca e eu já sinto, aí eu já ponho na sensação tátil, que é a parte de corpo. Eu percebo as demais componentes do corpo, mas eu tenho que tirar ponto aí pela presença da astringência. Então, se a astringência aparece numa amostra, eu desconto uma pontuação no atributo corpo, é isso? Eu tenho que levar em consideração este pequeno atributo que está no café, né? Porque a astringência, ela é um dos atributos que aparece, né, nessa complexidade toda que é café. Mas como eu não tenho um atributo específico, não tenho a astringência para eu pontuar. Então, eu vou ter que incluir essa astringência em um outro atributo. E aí, onde eu posso colocar? Eu posso colocar no aftertaste e eu posso colocar também na sensação tátil, que é o corpo. Muito bom. O Léo disse que fez um curso pré-SCA e que o professor falou que a astringência não é defeito. E aí? Peraí, eu estava procurando essa pergunta. Você achou, né? Achei. A astringência, ela não é defeito para SCA, certo? Vamos né, colocar cada metodologia dentro do seu quadradinho, né, dentro da sua caixinha. Para SCA, a astringência não é um defeito, tanto que ela não é obrigatória. Você não precisa pontuar a astringência, dizer se tem ou se não tem. Mas a partir do momento que eu acho a astringência, eu preciso pontuá-la. É uma astringência alta? É uma astringência que prejudica a sensação tátil? Eu preciso considerar essa astringência ou não? No caso da COB, é outro aspecto, né? A astringência ela é quase um divisor de águas. Mas no caso da SCA, eu levo em consideração muito mais a complexidade do café, o que ele tem de positivo e um defeitinho que seja, um pouquinho de astringência, um pouquinho de amargor, eu vou ter que tirar ponto. Mas não é isso que torna o meu café avaliado. Eu não avalio a partir da amargor, não avalio a partir da astringência. Tá? Então, no caso da SCA, ela não é defeito porque no método SCA, ela não é defeito mesmo. Mas para COB é um divisor de águas. Tá? Muito bem explicado, obrigado. Camila, o que é sabor? O que é sabor? Sabor é uma junção, né? Ela é uma junção ali de dois estímulos que nós temos ao mesmo tempo. Então, eu tenho, quando eu como qualquer coisa, quando eu tomo café, eu geralmente coloco o café na boca, e aí eu tenho a percepção aqui, que é a gustativa, eu tenho os estímulos gustativos, e eu tenho também o estímulo que a gente chama de retronasal. Então, aqui, algumas moléculas, elas vão entrar em contato com o epitélio olfativo que a gente tem dentro, né, aqui do palato, e aí essa junção de aroma e gosto básico é o que eu chamo de sabor. Muito bom. Então, se a gente for falar, o sabor do café, não é importante isso, porque às vezes erroneamente a gente fala, esse sabor amargo. Não. Gosto amargo. Sabor, eu posso dizer, o sabor de chocolate. O sabor de chocolate ele é um pouco amargo, ele é um pouco doce também e tem um aroma de cacau, tá? Mas quando eu falar sabor amargo, não, é gosto amargo. Eu tinha exatamente uma pergunta assim, sabor versus gosto.
enfim, as diferenças. Você meio que deu uma explicada agora, mas se quiser falar um pouco mais, beleza, senão a gente faz para outra. É que são termos um pouco mais técnicos que a gente utiliza justamente para não dar confusão numa interpretação de um resultado. Então, se eu tô, né, eu digo isso porque eu tô dentro de um laboratório de sensorial, eu recebo ficha, as avaliações, né, das pessoas, e se ela escreve para mim gosto amargo, eu sei que ela está se referindo apenas ao gosto amargo, que é aquele gosto que é de jiló, que é de algumas cervejas, de alguns cafés. Quando a pessoa põe sabor amargo, eu posso interpretar de outra forma. Então, de repente, ela está associando o sabor amargo com uma outra componente que ela não descreveu. E aí dificulta a minha vida, porque eu não sei se ela está falando de gosto amargo ou se ela está falando de sabor amargo associado a algum outro tipo, alguma outra componente. Agora, quando a gente fala gostos básicos, é importante colocar gosto ácido, gosto doce, gosto amargo. Agora, aroma Legal. doce, aí é diferente. Não é o mesmo estímulo aroma doce com sabor doce e gosto doce. Né? O doce, no aroma, pode ser uma coisa, no sabor outra, no gosto outra. Muito bom. São vários sentidos aí unidos que vai dar... Enfim, vai dar uma confusão geral. Vai dar. O Léo fez uma brincadeira aqui, ele falou, faz uma piada do quinto, uma poesia do quinto sabor aí, umami, pra gente não esquecer nunca mais, assim. Nossa, do umami? Ai. Repete pra mim, Tom. Repete pra mim. Peraí, ele falou... Camila, faça uma poesia com o quinto sabor, o quinto gosto, no caso, para a gente não esquecer do umami. Uau, que difícil! Que difícil, né? Com umami. Pode... Muito bom. Até o final eu dou conta dessa pergunta difícil, Léo. Até o final você responde esse daí. Respondo. Tem uma pergunta falando assim, o protocolo SCA pode ser usado para canéfora também? Esse protocolo, o que a gente mais utiliza é o para arábicas. Agora, existe um outro protocolo que ele é para canéfora. Aí é um outro tipo são outros atributos que a gente leva em consideração. Que não é uma avaliação muito trivial, mas existe a SCA para canéfora, sim. Legal. Mas o que a gente mais utiliza é Mael arábica, né? Inclusive, esses atributos que a gente acabou de falar, ele é muito mais voltado para arábicas. Legal. Camila, na avaliação tem o item persistência lá, assim. Quanto tempo que podemos dizer que é bom ou ruim? Por quanto tempo, né? É interessante, né? Porque, Tom, eu já tive contato com algumas metodologias em que a gente conta segundos para fazer uma avaliação. Principalmente quando a gente vai fazer uma avaliação de dominância, né, de dominância por tempo, né, de tempo e intensidade, a gente é obrigado a contar tempo para fazer a avaliação de alguns atributos. Então, um exemplo bem clássico é o de adoçante. Então, a gente toma uma solução com adoçante, uma solução com açúcar, e a gente tem que contar ali, depois de um certo tempo, qual é o residual. No caso, para a SCA, apesar dela ser muito bem detalhada e detalhista, ela não coloca quanto tempo a gente tem que fazer para medir o sabor residual. Então, a persistência, ele simplesmente fala, se for curta e desagradável, a gente vai dar uma pontuação baixa. Mas se for uma pontuação, for um aftertaste longo e agradável, a gente dá uma nota maior. Então, agora, como o protocolo ele não descreve tempo de avaliação, então a gente é livre para avaliar depois de 10 segundos, depois de 20 segundos de descarte do café. Agora, existem algumas metodologias bem específicas
como eu falei, de adoçante, goma de mascar, às vezes alguns hidratantes que a gente faz, então a gente tem um tempo que a gente mede determinado atributo. Mas o de persistência é isso, se tá longo ou se tá curto, eu vou dar uma pontuação mais alta ou mais baixa, respectivamente. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Bom, eu tinha uma pergunta falando da displicência, onde contava ponto, mas eu acho que você já respondeu anteriormente. Falar de acidez acética, ela tem alguma concentração que ela pode ser positiva no café ou nunca é positiva? Então, é engraçado, né? Porque essa pergunta sempre vem, então. E, assim, a minha resposta é assim. Eu não sei que tipo de estilo de música você gosta. Então, vamos lá, vou fazer uma quiz. Que tipo de música você gosta? Nossa, eu gosto de folk, música popular brasileira. Apesar de parecer que gosto de rock, pauleira. É verdade. E aí agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você gosta de música clássica? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Médio. Médio. É mais ou menos isso que acontece, né? Quando a gente tem uma nota muito limpa, clean, ela é linda, ela é bonita, mas ela não agrada tanto a maioria das pessoas. Quando você dá uma sujadinha na nota, que é no caso o folk, no caso o blues, o jazz, o rock, aí você, opa, agora ficou interessante. Então, essa sujada na nota, ela fica interessante. Agora, não pode sujar demais, senão fica destoante e começa a ficar desagradável. É a mesma coisa com acético. Se a gente tem um pouquinho, mas ela não chega a ser perceptível e não predomina sobre as outras, ela dá um tchan. Agora, se ela predomina, aí ela começa a ficar desagradável, sabe? Aquela música distoante, desafinada, aí isso é desagradável. É a mesma coisa com aroma. Tem alguns aromas, o aroma de terra é problema? Depende. Se ele estiver sobrepondo aos demais, é um problema. Que louco, né? Porque a gente sempre tem essa coisa com ácido acético, que nunca pode ser, jamais, e na verdade nunca não existe, né? É que depende com quem que ele tá. Se o ácido acético ele tá composto com ácidos cítricos, ácido tartárico, e ele ali tem uma contribuição, mas a gente não percebe, mas se a gente for fazer uma análise e ele aparece lá, ele não é prejudicial. O problema é ele estar sozinho. Ele está sozinho com um monte de aromas que também não contribuem para nada com ele. Então, imagina você uma acidez acética com aroma de terra e um sabor amargo. Acabou. Não dá. Não dá. Agora, você tem um aroma, um ácido acético ali, leve, com uma acidez tartárica e uma acidez cítrica, uma nota de frutas vermelhas intensa e chocolate. Qual o problema do acético, entendeu? Sim. Galera, vocês têm pergunta para Camila? Vai mandando aí que as minhas estão acabando. O papo aqui foi rápido hoje, mas muito bom. Não, mas a gente tem muito assunto para conversar sobre SCA. Até porque esse protocolo, apesar da gente utilizar muito, Tom, é algo que eu sempre dou um chamado para as pessoas. Porque esse protocolo, ele foi desenvolvido para venda e compra de café verde. Infelizmente, hoje, a gente vai avaliar lote com outro lote. O que a gente usa? SCA. Aí a gente vai avaliar a torra. Com a outra torra que a gente usa? SCA. Aí a gente vai avaliar se a pessoa gosta ou não gosta do café. A gente usa SCA. Entendeu? Então, tudo parece que resume em SCA. E não é assim. A SCA ela tem uma finalidade específica, mas para a gente fazer uma avaliação entre lotes, para fazer uma avaliação de torras diferenciadas, a gente tem outras alternativas. E até mais fáceis de usar do que toda aquela ficha maluca. E tem que somar depois tem que comparar e fazer média se você avaliou com outra pessoa. Então, para sensorial, a gente tem métodos e técnicas muito mais efetivas
do que a própria SCA. A gente pode usar outros métodos, né? Outras formas de medir. A gente pode medir exatamente o que a gente precisa, do que medir, por exemplo, poxa, acidez, acidez, acidez. Você vai ver a avaliação no final, não diferenciou nada a sua torra em relação à acidez. E aí, o que eu faço? Eu escolho o perfil A, escolho o perfil B ou C. Aí a gente fica nesse uma sinuca de bico, né? Porque o problema não é a forma que a gente está avaliando. O problema não é o método. É utilizar um método que ele não vai conseguir medir o que a gente quer. Então, para algumas medidas, né, em sensorial, a gente usa outras técnicas. Então, por exemplo, existe uma técnica muito interessante que a gente chama de Ranking Descriptive Analysis. O que é isso? A gente ordena. Então, vamos supor, para mim, o crítico é amargor. Eu não posso ter amargor. Então, o que eu vou fazer? SCA não tem amargor para a gente avaliar. E agora, né? Danou-se, não dá para usar SCA. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso usar uma outra técnica, uma outra forma de medir, uma outra escala que eu possa realmente definir. Opa, esse aqui é o limiar que eu posso ter na minha amostra. Acima disso eu não posso. Então, eu posso criar uma ficha ou fazer uma avaliação em que eu consiga enxergar diferenças de amargor ali, por exemplo, tudo nas minhas torras ou, né, nos meus lotes. Que legal, isso eu não sabia. Muito legal. É que a gente acaba usando SCA para tudo, né? Vou fazer avaliação, vou fazer câmbio, SCA, torre, SCA, tudo. Aí, acho que vira meio que um hábito, né? E aí você vai, enfim, acaba usando ela para tudo e aí acaba que você não extrai o melhor de nada, né? Nem da técnica, porque você fica com aqueles dados. Você fica com aqueles dados lá e você não sabe o que você faz com aqueles dados. Bom, você vai tomar uma decisão, você precisa tomar uma decisão com aqueles resultados. Aí o que você faz? Ficou igual. Ficou igual. E aí? Né? A questão, até o Wagner está falando, né? É importante o degustador saber o propósito do teste. Como os resultados influem no final, exatamente isso. Eu não posso só pensar na SCA para fazer avaliação de lotes. Eu não posso pensar só na COB também para fazer avaliação. Depende para que eu quero usar. Então, a parte sensorial, né, o universo de análise sensorial, é muito, muito ampla. E a gente usa, acho que um centésimo da capacidade da ciência sensorial em prol da gente mesmo, nos nossos produtos. Total, né? O próprio Wagner fez uma pergunta anterior a essa que você leu aí. Ele perguntou assim, as xícaras atrapalham para analisar as amostras, temperatura da sala, isso pode alterar o sensorial? Então, quando a gente fala em análise sensorial, e aí está escrito no protocolo da SCA, inclusive, ela pede que o ambiente seja neutro. O que é um ambiente neutro? Né? Sem ruído, sem barulho, sem telefone, né? Eu sei que às vezes a gente leva o celular para fazer as coisas, né? Mas o importante é na hora a gente focar na avaliação. Porque a gente é um ser completamente disperso. A gente está fazendo uma coisa aqui pensando em outras. E a gente nunca consegue focar no que realmente a gente precisa. Então, quando a gente diminui os ruídos ruído sonoro, ruídos de imagem, ruídos de cheiro, a gente começa a colocar os nossos sentidos para aquela atividade. Então, o laboratório de análise sensorial, ele precisa estar, né, numa temperatura agradável, porque se tiver muito calor, sabe, começa a ficar muito quente, aí eu perco o foco. Né? Eu perco o foco da avaliação, porque eu vou para componente calor, estou com calor. Ou alguém fica falando, a gente está avaliando, tem uma pessoa falando, atrapalha, porque, a gente vai para lá, né? A gente não tem o hábito de foco, né, de concentração, então qualquer coisa tira a gente da atividade. Então é importante, sim. Agora, as xícaras atrapalham para analisar as amostras? Aí, quando a gente está falando de uma análise com tudo controlado, que é o laboratório, as xícaras, elas não atrapalham, porque eu uso uma xícara só para todas, eu uso tudo muito uniforme, e se eu tenho o efeito de uma xícara, eu vou ter em todas as outras. Eu tenho o efeito xícara? Tenho o efeito xícara.
Eu tenho o efeito avaliador? Eu tenho o efeito avaliador. Eu tenho o efeito, né, da sala? Tenho o efeito da sala. Eles são erros que a gente considera na nossa avaliação, como eu estava falando para você até no comecinho do erro amostral, a gente tem que assumir um certo risco, um certo erro de avaliação, mas esse erro, se eu errar para um, eu vou errar para todos. Então, se eu uso uma xícara única, eu vou ter que usar para todos. Eu não posso avaliar uma amostra com uma xícara e outra amostra com outra xícara. Aí isso sim atrapalha. Por quê? Porque, né, vocês acompanham o estudo da Fabi. Ela mostra que, dependendo da cor, dependendo do formato, sem que a gente queira, o nosso cérebro já cria uma pré-informação sobre aquele estímulo que a gente está tendo. Muito bom, muito legal. A Grazi Rocha está falando assim, sinto uma divisão com os especialistas sobre o aftertaste. Ai, repete para mim, Tom. Eu não consegui pegar aqui a... Peraí. Sinto muito uma divisão entre os especialistas sobre o aftertaste. Enfim, cada um diz uma coisa, né? Sobre isso. O que você diz? Dentro do protocolo, não sou nem eu que estou dizendo. Dentro do protocolo da SCA, é o seguinte. Se o aftertaste ele é curto e desagradável, você dá uma nota baixa. Se ele é prolongado e agradável, você dá uma nota alta. Então, vamos traduzir esse desagradável. O desagradável e curto, né? Curto é seco. Você toma o café, ele não fica prolongado. E o desagradável é o quê? Ou ele tá amargo, ou ele deixa uns fundos de fumaça, ou levemente, com algumas notas desagradáveis, né? Como um verde, totalmente sem aporte de doçura. Então, isso é o desagradável. O que é o agradável para o café? Principalmente doçura. Principalmente doçura. Assim que a gente saiba, a gente procura isso, né, no sabor. Então, o prolongado e agradável, ele tem essas componentes aí. Prolongado e agradável é o sabor, o residual. Né? Não foi aquele residual áspero e de fumaça. Agora, imagina você ter um residual macio e doce. Aí são pontuações diferentes. Muito bom. Eu ia perguntar outra coisa também, o contratante realmente preza esta avaliação? Ou muitos não se importam e fazem o famoso achismo e classificam? Pois já experimentei cafés que não condizem. Não sei se alguém teve essa experiência. Wagner, eu vou te falar bem uma verdade dentro da análise sensorial, que é bem isso mesmo, né? Primeiro que a sensorial, coitadinha, né? O patife aí da história, porque sensorial é todo subjetivo e sensorial não serve para nada. Na verdade, serve para muita coisa. Inclusive, é o que move o mercado todo de cafés. A gente só vende café e compra café porque a gente gosta dele. Agora, quando a gente fala numa avaliação, por isso que é bom seguir protocolos. Se a SCA pede para você seguir aquele protocolo, é porque ela já está tirando vários erros experimentais aí da técnica que você não vai ter lá na frente. E quando a gente pensa em outros métodos, outras técnicas de análise sensorial, a gente já está analisando ali os riscos que a gente toma em relação a determinada técnica. Mas se a gente for levar em consideração mesmo a sensorial como um todo, como ciência, ela não é nada subjetivo. Existe os vieses, mas se você segue de forma correta o protocolo, a técnica, você simplesmente desaparece com esses fantasmas aí da sensorial, né? De ser subjetivo, de que uma pessoa acha uma coisa, outra acha outra. Então, dentro do laboratório de sensorial, o que é importante? Você ter um grupo de pessoas para avaliar para você. Se você está envolvido com a amostra, é bom que você não avalie a amostra. Ou você tenha menos informação possível dela. Por quê? Porque senão você já vai com viés, né? Você já vai sabendo o que é aquela amostra, você já vai sabendo que ela pode ter aquilo. Então, o importante é ter grupos de pessoas para fazer isso para você. E você interpretar aquele resultado. Se você estiver envolvido com a amostra, pede para alguém preparar para você. O que não dá é eu saber, eu receber a amostra, eu preparar e eu provar. Aí isso não dá certo. Tá? Isso aí não dá certo. Aí você dá a pontuação ou, enfim, o que você quer, né? Avalia da forma
você já está influenciada antes de avaliar a amostra, né? Uhum, exato, porque você já tem informação, você já sabe de quem que é, você sabe para quem que é, você sabe que café que é esse, como foi preparado, aí você chega lá, o que você vai fazer? Você simplesmente vai chancelar tudo aquilo que você já sabe, não é o certo. O bom é que realmente alguém prepare para você. E se você Legal. puder ter outras pessoas para auxiliar, seria bom. Pô, a gente tem vários amigos, colegas aí que a gente está, né, à disposição, só chamar. Eu acho que quem não gosta de tomar um café, né, de fazer um camping aí. Desde que a gente se acerte de horário, cada um se ajuda. Total. Camila, o Rodrigo, eu não consigo ler o nome dele aqui, mas quais são os principais pontos de diferença para SK de canéfora por de arábica? Olha, tem dentro do protocolo da SK, existem alguns atributos que, por exemplo, o amargor, que foi esse que eu comentei da arábica, não existe. Mas para o canéfora a gente pontua. Não de uma forma, né, numa escala numérica. A gente considera aí um outro atributo junto para pontuar o amargor. Um outro atributo que está dentro do protocolo da SK para canéfora é a salinidade, algo que a gente não pontua para canéfora, para arábica, mas para canéfora sim. Então, são espécies diferentes e por isso tem tratativas diferentes, né, em termos de atributos. Muito bom. O Léo está falando para você falar, Camila do céu, fala isso de novo para ficar gravado. Ô, Léo, vai ficar gravado e depois a gente está mandando todas essas lives para o YouTube. Quem quiser, eu mando o link depois. Tem várias lá, enfim, você pode assistir, reassistir e, enfim, pegar as informações que você não conseguiu pegar nesse momento e anotar, né? Legal. Tem alguém falando que está... acho que é o Will, falando que está com muita saudade, que aprendeu muito com você no projeto Sofá Café. Eu acho que é dos fazedores. Ai, que legal, cara. Muito bom. Saudade deles. Ai, gente, longe, né? Saudade deles também, viu? O projeto Fazedores é incrível, né? Fala aí. É incrível, incrível. Muito bom. Ô, Camila, o que é um defeito leve e um defeito grave numa amostra? Para a SK, né? Vamos considerar a SK, porque quando a gente leva para outras metodologias aí, a gente tem que considerar, né? Esse tipo de classe de defeitos. Então, para a SK, quando a gente considera um defeito grave, é quando o café realmente está um rio, né? Um aroma, um sabor rio de remédio, de hospital muito forte. Ou um aroma de terra muito forte, de mofo muito forte. E no protocolo da SK, né, quem já passou por todas as provas aí, tem um defeitinho que é o aroma, né, o sabor de batata, que ele é mais comum em cafés africanos de Ruanda, não é brasileiro. A gente raramente acha esse defeito de batata, né, em cafés brasileiros. Mas no Brasil, o que a gente considera como um defeito grave é o rio, ou rio zona, né, que é um defeito bem grave. Terra, mofo, isso é grave, isso é considerado grave. Agora, o defeito leve, aí a gente entra, né, no riado, entra no fermentado leve, que, assim, o fermentado ainda não é considerado um defeito grave, né, gravíssimo igual o rio zona. Então, são esses considerados os leves e os graves, né, no caso de brasileiros, cafés brasileiros. Muito Agora, bom. que é a componente importante, né? Que quando a gente fala de café rio, para SK, ela é um defeito grave, mas na COB a gente aprende a pontuar o café rio. Ou seja, o que é o café rio? Qual é a característica dele, né? Ele é um café considerado uma bebida, ele é uma bebida muito comercializada em termos de Brasil. É um café até muito procurado. Mas ele não é considerado especial pelos padrões da SK. Mas é um café que agrada muita gente. Apesar dele ter um problema sério, né, de sabor. O Vera está perguntando se tem algum material sobre isso, acho que na internet ou, enfim, em algum canal que você tenha para indicar.
ou você enfim, cursos, né? Depois a galera também pode entrar no site do Sindicafé ISP e ver os cursos aí com a Camila, entre outros lá do Síndico, que tem vários também. Exatamente. Tem os cursos do Sindicafest, mas o que é interessante da SK é que ela disponibiliza todas essas informações publicamente. Está em inglês, mas a gente usa um tradutor lá, né, de site, super tranquilo. Mas ela coloca todos os protocolos lá, como que avalia, o que avalia, tudo disponível para a gente. O que às vezes dificulta a nossa vida? É que às vezes a gente tem que interpretar o que ela está querendo dizer. E essa interpretação é que vem um pouco da experiência, né? Às vezes vai um instrutor e explica, ou vai um amigo, né, explica de uma forma mais clara, porque o protocolo, apesar de estar bem detalhado, os detalhes da avaliação, às vezes, é só com a prática mesmo. Legal. O Rafa, do H2Coffee, ele está perguntando se na hora que a gente prova, faz aquele barulhinho lá, pode atrapalhar no sensorial do café? Então, aquele barulhinho, ele é consequência, não tem como. Você vai precisar sugar aquele café, ele vai precisar chegar aqui, sem que a gente engula. E para a gente trazer esse café aqui sem engolir, a gente tem que sorvar. E aí, sorvar vai fazer o barulho. Atrapalha? No começo, eu confesso que atrapalha. Porque você fica tão preocupado com fazer barulho, não fazer barulho, como é que sorva, como não sorva, que você não consegue fazer nada. Você não avalia nada, você só fica treinando. Mas depois vira um hábito. É igual, né, tomar vinho, né? Quem toma vinho e faz todo aquele, né, aquele bochecho com vinho, acostumou. É igual a gente com café. Depois que a gente acostuma com a técnica, é mais fácil. Porque você sorva, você já colocou no modo automático, você já vai fazendo e só vai prestando atenção nos estímulos, né, que a gente vai recebendo do café. Muito bom. Deixa eu ver aqui. O Will, ele está perguntando se café especial só café especial é considerado somente os grãos cerejas? Ah, tá, não necessariamente. Não, porque quando a gente fala de cafés especiais, a gente, a princípio, quando vai fazer avaliação sensorial, a gente não teve acesso ao café físico. Né? Então, a gente não tem essa informação ainda. Existem cafés que, quando a gente vai ver a físico, né, um café mesmo verde, cru, você percebe que ele não é 100% cereja. Mas o impacto dele sensorial, ele não teve um impacto muito grande. Ele ficou ali, o que a gente chama de limiar de percepção. Então, se eu tenho um pouco do grão cereja misturado com um pouquinho de verde, eu só vou perceber o verde se ele passar do meu limiar de detecção, que pode não ser perceptível. Então, eu posso ter cafés 100% cereja ou não 100% cereja e ser especial? Posso. Muito bom. A Carol Arcanjo diz que você é uma ótima profissional e que teve o prazer de aprender muito e trabalhar com você. Você vê aulas fantásticas, clareza na resposta. Camila Legal. Não vou ficar confeteando, mas é uma profissional incrível, que eu também já tive o prazer de ter aulas, principalmente com o Projeto Fazedores, quando a gente estava lá dando aula para a galera, e aí, enfim, a gente acabava indo no Centro de Café ter uma super aula aí. Obrigada, Tom. E aí, nos outros projetos em paralelo também, né? Nossa, é verdade, né? Tá rolando esse projeto. Maravilha. A gente ainda não pode falar, porque não pode abrir ainda o que é, mas a Camila participou de um projeto grande com a gente, que é incrível, assim, pra gente é um sonho realizado, ela sabe disso aí. Então, acho que em breve tem novidade no mercado de café, enfim, tá tudo certo, a Camila deu um super apoio. Só esperando. Só esperando. Nossa, ficou bom. Bom, Camila, a gente tem 25 segundos restantes para acabar. Eu não sei se a galera tem mais perguntas, mas o Instagram vai derrubar a gente.
Vou Tá. fazer assim, eu vou encerrar essa, aí a gente volta em dois segundos, só para eu não perder essa daqui. E aí, se tiver mais alguma pergunta, a galera faz, se não, beleza? Beleza, então. Obrigada a todos. Colocar um som. Salve, 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 salve. Camila, se tiver por aí, entra. Ô, Wagner, obrigado. Enfim, só convidando os amigos para participar. Deixa eu ver se a Camila tá aqui, só pra gente dar um tchau pra ela. Aí. Tô chamando ela aqui, ó. Fábio. Felipe, eu recebi sua mensagem aqui, mas não consegui responder ainda. Eu já vejo isso daí pra ti. Espera aí que a Camila vai entrar aqui de novo, só pra gente dar um tchau pra ela. E quem tiver pergunta, vamos ver se ela tá aqui. Deixa eu ver se ela vai conseguir entrar. Cara, esse negócio aqui pra mim é bizarro. Eu nunca pensei em estar fazendo isso. Aí. Tava discutindo isso hoje com a minha mulher. Camila, Ei, eu não te vejo. verdade. E aí, beleza, Tom? Quanto tempo? Não é, ó, mas eu não te vejo na tela aqui, assim. Mas enfim, não sei se você tá me vendo. Sim, eu tô te vendo. Então, pera, que eu não tô conseguindo te ver, deve ser problema do meu telefone. Então, deixa eu ver. Fora de foco, eu? Pera aí, Desculpa, derrubei, caiu. Tá aí? Eu tô. Eu não consigo te ver, deve ser problema. Ah, agora apareceu. Aê. Muito bom. Camila, eu não sei se alguém mais tem pergunta, mas assim, queria te agradecer muito. Foi uma hora de um papo incrível, com um aprendizado sempre muito, muito, assim, eu vou ter que falar um palavrão, mas é isso, muito foda, assim, desculpa. A galera super curtiu. Para mim está sendo uma experiência incrível fazer isso daqui. Eu tenho aprendido cada dia mais com todo mundo aqui. O pior é que a gente está tão perto e ao mesmo tempo tão distante, enfim. E aí, com essas lives, a gente conseguiu até trazer um pouco de conhecimento, estudar mais, até para falar com as pessoas, enfim. Está sendo incrível. Quero te agradecer muito pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Obrigado de verdade. E é isso, estamos juntos. Se precisar, conta com a gente. Tá bom. Oi, Carolzinha. A Carol aí, ó. Carol voltou. Nossa, super pessoa também. Eu amo essa menina. Então, eu tenho que agradecer demais, assim, essas atividades que você tem feito, essas lives, elas têm sido muito importantes.
A gente que às vezes fica, às vezes, sem estudar, ou sem acesso, ou sem conversar com as pessoas, está sendo incrível. Você é um ótimo profissional, você faz 1000 coisas ao mesmo tempo, você cuida do projeto, cuida disso, é outro POV, então, assim, incrível. Você é uma pessoa fenomenal, de grande exemplo. Espero que você sirva de exemplo para muita gente. Para mim também, pela sua versatilidade, que você faz isso, faz aquilo, tá fazendo live, tá fazendo isso, tá cuidando da empresa. Doido. É doido. E aí as coisas só tem que dar certo para você. Eu espero que dê tudo certo e precisando de ajuda, estou à disposição para todos vocês. Camila, muito, muito obrigado de verdade por tudo. Enfim, a gente é muito louco mesmo, a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, mas estamos aí, enfim, por enquanto a gente está dando conta dos recados. Mas legal, tem obrigado. mais coisa para você fazer, hein? Tem o podcast ainda para você cuidar, hein? Ai, meu Deus, não dou de conta, não. Camila, obrigado pela ajuda no projeto, que daqui a pouco todo mundo vai ficar sabendo o que é, e tem, enfim, mãos da Camila, degustou vários cafés, enfim, ajudou demais, assim, é incrível. E quando eu soube que você ia participar do projeto, eu fiquei, assim, hiper feliz, porque eu falei, putz, enfim, é isso, não, obrigado. Tem que dar certo. Não, só espero chegar, né, a ser convidada. Mas assim que sair, nossa, vai ser o máximo mesmo. Eu acho que até o começo do mês que vem já tá aí. Sério? Já tá. Uau! Aí sim, é pra gente comemorar o fim da quarentena. Ai, Deus quiser. Obrigado, Camila, mais uma vez. Imagina, Se Tom, cuida. Obrigada. Enfim. Você também. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Obrigada. Gente, obrigado mais uma vez. Sensacional. A Camila é incrível. Ô, Wagner, eu não posso falar, mas vocês vão ficar sabendo. No final de abril vai acontecer, se Deus quiser, e aí vai rolar. Obrigado mais uma vez. Está sendo incrível. Deixa eu ver com quem que é a live amanhã, que eu nem vi hoje. Hoje foi um dia corrido. Graças a Deus. Bom, aqui amanhã a gente vai falar de chá com a Rafa do Coffee Five lá do Rio de Janeiro, esposa do Emerson, barista. E aí a gente vai aprender um pouquinho sobre as infusões, o que é infusão, o que é chá, enfim. São muitas coisas legais. Obrigado mais uma vez, galera. Se cuida, fica em casa, pelo amor de Deus, para a coisa acabar rápido. Sei que está difícil. Tá quase impossível se manter em casa, mas eu acho que agora a missão é ficar em casa. A missão é ficar em casa, é a gente se cuidar, é a gente, enfim, ficar aí para que a gente consiga voltar o mais rápido possível de uma maneira muito mais segura. Obrigado. Valeu. Beijo. Se cuidem. Até amanhã.